Então, a visão que a gente tem do ser humano é como um ser transdimensional. Por quê? Porque a gente sabe, e hoje a ciência clássica mesmo, ortodoxa, já está admitindo isso, que o ser humano é composto pelo corpo e pelo espírito, né? Para nós espíritas, uma boa parte das culturas orientais, a gente sabe que tem no meio desses dois elementos o perispírito, que seria o intermediador entre o corpo físico e o espírito. Tá? Eu vou pedir uma licença aqui para vocês de chamar de alma, né? Porque primeiro que está definido por Kardec, que a alma é o espírito encarnado, e segundo que eu gosto de chamar de alma só o princípio inteligente. E aí o princípio inteligente mais o perispírito forma o espírito. E quando ele está encarnado, esse perispírito se relaciona com o corpo físico. Então, a gente tem lá a alma, que é o princípio inteligente, e que é a nossa essência, a nossa identidade, é o que nós somos, né? Depois, essa alma, ela é envolvida por um perispírito, que é um corpo material, apesar de ser matéria quintessenciada, sutil, que está numa dimensão diferente da dimensão física. E este corpo nada mais é do que um reflexo do que nós somos como alma. Então, o nosso perispírito é exatamente a expressão da nossa alma, daquilo que vai no nosso princípio inteligente. E quando a gente está encarnado, a gente organiza um corpo biológico, que é um corpo que está nessa dimensão física. Por isso que eu falo que nós somos seres transdimensionais, porque a gente existe em mais de uma dimensão ao mesmo tempo, né? Então, a nossa alma, ela organiza o perispírito, porque ela comanda a matéria, né? A inteligência que organiza a matéria. Aí esse perispírito, que já é matéria quintessenciada, quando a gente encarna, ele vai organizar um corpo físico, que é um corpo temporário. O nosso perispírito, ele não é temporário, ele é permanente. Então, quando a gente está encarnado ou desencarnado, a gente tem perispírito. O que acontece é que, conforme a gente evolui, como o perispírito é uma imagem direta do que vai na alma, a alma muda, o perispírito muda. É automático e é imediato, né? O nosso corpo físico ou biológico, a gente permanece um período de tempo com ele, mas ele termina, ele tem um prazo de validade. E ele expressa o que nós somos, né? E ele nos coloca em contato com essa dimensão física, e nós somos impressionados pelas experiências que a gente vive através do nosso corpo biológico. Tá? Quando a gente está desencarnado, esse corpo biológico não existe, mas o nosso perispírito funciona como um órgão de relação da nossa inteligência com outras inteligências e com o mundo onde a gente está vivendo. No caso de desencarnado, a gente vai estar vivendo numa dimensão que a gente chama de espiritual, né? Alguns cientistas, alguns físicos têm chamado essa dimensão de espaço-tempo negativo. É só um jeito de chamar diferente, mas na verdade é assim. Então, a gente existe no plano físico, existe porque estamos encarnados. E no plano extrafísico, no plano espiritual, também existimos porque é lá que nós habitamos, na verdade. Tá? Então, existe uma relação entre esses três elementos. A alma, que é a causa do resto. Aí ela organiza o perispírito, e o perispírito, que é um organismo fluídico, mas é um organismo físico também, ele organiza o nosso corpo biológico. Tá legal? Deu para entender essa parte? Muito bem. Então, se a causa é a alma, o que deve acontecer? Deve acontecer que todos os distúrbios que essa alma estiver vivendo, os equívocos que ela tenha, as dificuldades que ela tenha, ela vai passar imediatamente para o perispírito. É por isso que no plano espiritual não dá para dissimular, né? Não dá para mentir nem para esconder nada, porque um espírito que esteja desencarnado e que olhe você, vai ver o seu perispírito, vai ver o que você é. Não tem jeito de você sorrir, fingir que está feliz e não está feliz, porque não tem esse escudo do biológico na nossa frente, certo? Aí esse corpo espiritual, quando ele encarna, ele vai trazer todas as informações para o corpo físico. Como a nossa vida no plano espiritual, nós seguimos as regras
desse plano, que são as leis naturais, são as leis divinas, no plano físico também a gente segue as leis naturais, né? Então, se você for ver, estudar biologia, fisiologia, até a patologia, que é a ciência que estuda as doenças, a maneira como funcionam as células e o corpo biológico do ser humano não tem nenhuma diferença da maneira como funcionam todos os outros seres vivos do planeta. Por que isso? Porque apesar de nós termos inteligências mais avançadas, a gente já está num plano mais adiantado de evolução, a gente está aqui no plano físico e segue as regras do plano físico. Quando a gente está só no plano espiritual, também vai seguir as regras do plano espiritual. E vice-versa. Então, por exemplo, se você quiser ver uma materialização, e aí você quer assistir uma materialização. Então, um espírito está desencarnado, vai se materializar. Ele pode fazer isso? Desde que tenha um médium encarnado que lhe forneça os elementos, que é o fluido vital, né, o ectoplasma, para ele poder fazer a materialização. Eles não têm nenhuma possibilidade de interferir no campo biológico, no campo físico, a não ser que alguém que esteja vivenciando a encarnação empreste o ectoplasma para eles. Isso é uma lei natural. E eles não conseguem burlar essa lei como ninguém consegue, né? Por isso que eu falo que Deus não é brasileiro, porque as leis que ele fez, todo mundo cumpre, né? Do brasileiro a gente dá um jeitinho, tem lei que pega, lei que não pega, então não é brasileiro, né? Então, todas as leis são cumpridas e são imutáveis. Por quê? Porque são perfeitas. Tudo aquilo que é perfeito não se transforma, porque atingiu o último grau de perfeição, tá? Muito bem. Então, o meu corpo físico, ele vai ser, em última análise, aquilo que a minha alma está determinando para ele dentro das leis biológicas, né? Então, no momento em que eu vou encarnar, o que vai acontecer? Eu vou colocar o meu perispírito, que é o reflexo imediato da minha alma, ele vai se ligar a uma célula, né, que é o zigoto, que é aquela célula formada pelo espermatozoide e pelo óvulo. E a partir dessa ligação, eu começo a dar todas as informações para essa célula para ela se desenvolver num corpo biológico, tá? Completo e complexo, inclusive com as dificuldades, né? Se eu nascer com algum defeito, com alguma deficiência e assim por diante. Bom, então o meu espírito pode fazer qualquer negócio dentro daqueles limites que a biologia me deu. Então eu vou ter lá os cromossomos do meu pai, os cromossomos da minha mãe. As primeiras divisões celulares eu consigo mudar alguns genes, através de um processo que a biologia a gente conhece como mutação gênica. Então as primeiras divisões celulares eu vou pegar aquilo e vou reformar. Mas é a mesma coisa que eu comprei uma casa e eu reformo a casa. Eu posso transformar aquela casa até um certo limite. Eu não consigo, só se eu derrubar a casa e construir outra, mas para reformar, eu consigo pôr um quarto, pôr um banheiro aqui, outro ali, eu vou mudando, mas a casa eu não mudo. Então, no momento que eu estou encarnando, eu consigo transformar muitas coisas do meu corpo biológico. Algumas eu pioro e outras eu posso melhorar. Vai depender de quem eu sou, de como eu estou no momento que eu estou encarnando e nas ordens que eu vou mandar para aquelas células que estão se associando a mim naquele momento e que vão compartilhar comigo essa existência, né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas nós somos um condomínio. Cada célula do nosso corpo, são trilhões de células, elas são individualidades, entre aspas, né? Elas são elementos biológicos vivos, unidades vivas. Tanto que se eu tirar uma célula do meu corpo e puser lá no laboratório, no meio de cultura, essa célula vai viver, se multiplicar e ela vai embora. Mas enquanto ela está dentro do meu plano de organização, né, que é gerado pelo meu perispírito, mais especificamente pelo duplo etérico, então ela segue as ordens e vai fazer exatamente o que eu mandar que elas façam, né? E isso daí o André Luiz deixa muito claro no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele define célula como animáculos infinitesimais domesticados. E são realmente domesticadas, elas só fazem o que você manda, né? Ah, mas e desse? E quando eu fico doente? É porque você deu a ordem errada. Ela está só fazendo o que você mandou. Não é? Ah, e o câncer? O câncer é quando elas perdem o contato com a ordem.
Por algum motivo elas deixam de receber a informação que você teria que dar e elas ficam perdidas. Né? E aí elas se multiplicam de uma maneira desgovernada, elas perdem a identidade, elas já não sabem o que elas têm que fazer, se é para ela ser músculo, se é para ser osso, e aí dá o câncer. Né? Muito bem, então, de uma maneira geral, eu tracei uma